meus queridos companheiros de luta! Estamos aqui para mais um Bendita. Mímese, memética, poética. Imaginamos o futuro e transformamos em realidade. Teatro, a grande chave da construção coletiva. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno Maravilhoso. aprendiz. Que lindo. Se querer é poder, tem que ir até o final. A gente não vai encontrar saída na situação que a gente tá. Qualquer drama, qualquer problema, qualquer tragédia que você viver, as tragédias mais complicadas, se não for no teatro, não vai ter lugar. Viva Pascoal da Conceição! Viva! Eu sou Pedro Coentro, ator e comunicador da Santa Companhia. Eu sou Demetrio Abraão, ator e comunicador da Santa Companhia. Eu sou Malaika Cipriano, atriz da Santa Companhia. E eu sou Rafael Abraão, diretor e trompetista da Santa Cia! E ó, hoje a festa é particular. A festa é coletiva, meu Demétrio. E hoje estamos encerrando em ritmo de festa, na real. Vou até colocar a música do Silvio na edição aqui, ó. Mentira, jamais que eu ia fazer isso com vocês, meus queridos ouvintes. Enfim, muito obrigado a todos que acompanharam o Bendita até aqui. Só fica a minha gratidão. Acredito que a gratidão de todos que estão presentes aqui agora gravando, por terem garantido que esse programa chegasse no 8º mês de existência e que seja postergado para mais uma temporada no que vem e que venham várias outras mais. Então, estamos encerrando esta temporada com este maravilhoso episódio, mas aguarde que em janeiro tem mais. Já em janeiro já tem mais. É isso aí, gente. Estamos chegando no final desta primeira temporada da Bendita, onde a gente começou falando de ritual, né? E uma coisa mais arcaica, rústica do teatro, mágica, invisível, que se manifesta no mundo visível. E terminamos falando da tecnologia, de tudo aquilo que facilita a nossa vida, a nossa comunicação, etc e tal. Não à toa, o Bendita surgiu esse ano, né? Um ano tão difícil pro teatro, onde a presença se fez tão complicada, mas que a gente, com a nossa felicidade guerreira, encontramos novos espaços de semeadura que podem somar ao teatro para falar como fazemos, como somos, e não só o que fazemos. Né? E é nessa pegada, eu acho, seguindo essa dramaturgia que a gente construiu esse ano nesse formato dos debates e entrevistas, é que hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre a base filosófica do teatro. Antes de tudo, antes da gente começar de fato o programa, eu queria pedir aqui também uma desculpinha, porque a gente tá gravando remotamente, sempre vai ter uns cliques ali, hoje tá tendo reforma no apartamento de cima lá do Rafa, então provavelmente vocês vão escutar umas batidas em algum momento. Então, muito obrigado e vamos ao episódio de hoje. Cultural, hibridismo canibal, orecular. Abrindo pensamentos a esmo, né? São 3 as áreas que a filosofia atua, até onde eu sei, me corrijam aí os companheiros, que é o seguinte: tem a epistemologia, né? Que é o como conhecemos, tem a teoria científica, que são as outras disciplinas, as outras áreas que também cabem a partir de uma abordagem filosófica, e a ontologia, que é a área da filosofia que se dedica ao estudo, ao aprofundamento de todas as questões que estão relacionadas ao ser. O que é ser? O que nos faz ser?
O que eu tenho que é inerente a mim, que você me olha e fala, você é um ser humano, você é o Rafa, sei lá, né? O que me faz enquanto ser, de uma maneira intrínseca, né? E aí o Dubate, ele vai olhar os cachorros aqui já se manifestando, aqui no meu áudio, a louca. E aí o Dubate, ele vai olhar para essa questão e ele primeiro vai afirmar algumas coisas bem importantes mesmo. Então, para você, ouvinte, que não ouviu, por exemplo, o episódio 3 de categoria artista classe trabalhadora, vá ouvir, porque é o seguinte, o teatro ele é feito a partir do trabalho humano. Ele só é possível porque a matéria-prima do teatro, a matéria bruta, é o ser humano, é o corpo humano. É o corpo desse trabalhador. E a divisão desse trabalho, né? Mesmo que você faça um monólogo, tem lá o bilheteiro, claro, o dublador, o sonoplasta, tudo mais. Então, o teatro se faz a partir disso. E quando a gente vai perguntar o que é o teatro, para que a gente responda, a gente também tem que delimitar um pouco mais essa pergunta, porque vocês, atores, né, sabem que tem dias que a gente faz a peça e tem dias que a peça acontece, não é? Total. Então, vamos pensar no acontecimento teatral. Quando a coisa acontece. O que é o teatro a partir do acontecimento teatral? Acho que tem uma parada desse acontecimento teatral que é tipo assim, precisa do público. Sem o público não há acontecimento teatral. Não em sua totalidade, né? Eu acho que existe acontecimento teatral sem o público, que é o ensaio. Mas quando a gente coloca o público... muitas vezes o público também vai no ensaio, só para deixar bem claro aí. Tem ensaio aberto. Eu acho que você já acertou. Precisa de público, é verdade. Essa é uma coisa. Sem público não existe teatro. Ensaio é ensaio. Vai, ajuda aí, amigos. Precisamos do público. Que mais? O que é o teatro? Que mais? O que forma o teatro? Tem o público? Muito bem. Pra mim o teatro é meio clichê falar isso, mas só é clichê porque é verdade. É a arte do encontro, né? Então, pra mim o primordial do teatro é isso, é ter os atores e ter o público. E tem um lugar. Espaço onde aconteça. E um outro clichê agora é o fazer artístico no aqui e agora. Perfeito, né? Gente, perfeito. Assim, tem nada errado. Nas palavras do Dubate, são 3 áreas que ele diz. O primeiro é o convívio, que é isso, né? Teatro é a arte do encontro. E que esse convívio só se faz graças a esse aqui agora, que a Malaika pontuou, né? É o presente. Então, a fala do Demian da Malaika compõe essa mesma esfera, que é a esfera do convívio. Justamente, atores e público e tudo mais. Tem também o público, né? Que o Jorge vai chamar de expectação, a atividade de assistir, né? Assistir e construir junto. Depois a gente fala, né? E tem uma chave, uma outra chave, que é fundamental, que é... Poiesis. A poiesis, exatamente. A poiesis, que é o que dá o caráter efêmero ao teatro, né? Porque o teatro, a gente sabe, também, ó, você que não ouviu o episódio 5 com a Gabriela Gás e o Ricardo Grata, a gente sabe que o teatro, ele envolve a morte e o luto, porque todo dia ele nasce, morre e termina. São os processos de transformação, né, também. Esse encontro. Então, isso se dá a poiesis. A poiesis que se manifesta no corpo do ator. Então, a gente também já fala disso. Vamos falar primeiro dessa dica aí que o Demétrio deu. Vamos à primeira grande chave do que é o teatro, que é essa arte do encontro, né? Do convívio. E não esse tecnovívio que a gente está vivendo agora, que na verdade a gente tem que aprender a viver, né? Aprender a usar para não sermos usados, né? Usar isso a nosso favor. O convívio, que nem a Mari falou, né? A presença do aqui e agora, é muito bom isso, né? Porque como é que o ator, quando você tem, por exemplo, Cora Primavera, né? Todos nós aqui fizemos Cora, e a estrutura de Cora era um círculo, né? Então você tinha o público fechando nas bordas e a peça acontecendo no meio, como se fosse um teatro de arena. Esse espaço e essa disposição, até falando agora um pouquinho de estética, né? Sobre disposição, sobre a figura que se compõe, a planta baixa que se compõe, isso cria uma zona compartilhada de experiência.
entre atores e público, que só o convívio possibilita. Detalhe que cada um vai ter uma experiência diferente, porque cada um está posicionado num lugar diferente, vai ver uma cena diferente, um lugar diferente. E, inclusive até falas, né? Porque num teatro de arena isso acontece muito. O ator, ele tá numa ponta do teatro de arena, né? Claro que um círculo não tem ponta, gente, tô ligado. Mas ele tá numa ponta ali referente a uma pessoa, e aquela pessoa pode não escutar, mas ela vai pegar o que o outro ator tá falando aqui. Porque no caso de Cora Primavera a gente era em coro, nós estávamos em coro, muitas cenas eram em coro, e você percebia que às vezes o público não pegava o que um ator que não era coro estava falando ali, um corifeu estava falando ali, mas pegava só o que o coro estava falando. Isso vai dinamizando também as propostas da percepção teatral. Eu ia falar, e da experiência de cada um, né? Mas isso é muito legal, porque em qualquer forma de arte, cada uma das pessoas que assiste experimenta de uma forma diferente. E no teatro isso tem ainda mais variantes, né? Essas que você explicou. Porque se eu assistir um filme com outra pessoa, eu já estou experimentando aquela sensação de uma outra forma. Tá me tocando de uma outra forma. Nunca vai ser igual de mim para você. Mas no teatro, com todas essas variantes, isso fica ainda mais rico, eu acho. E se a arquitetura da peça permitir que o público caminhe pelo espaço, aí já é uma outra parada, né? Mas assim, essa possibilidade, essa zona compartilhada de experiência que é criada entre público e plateia, independente até do formato do palco, né? Mas que você fecha uma energia ali, né? Você fecha um combinado naquele tempo para a coisa acontecer, de verdade. E como é que nós... Porque assim, a partir da filosofia do teatro, quem é o ator? O ator, ele é o gerador do acontecimento. Então se ele gera o acontecimento, ele é o responsável por fazer acontecer, né? Por segurar o reggae ali, por dar o jogo, o ritmo, a cadência, né, do que está acontecendo. E para isso, ele tem que estar presente. E aí comendo uma mulher maravilhosa, comendo no sentido antropofágico, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí comendo uma mulher maravilhosa, que é a Eleonora Fabião, carioca. Ela fala tem o texto dela que vale a pena ler, que é o Corpo Cênico, Estado Cênico, o Estado Cênico, Corpo Opa, Cênico, esse texto é bom. A ordem, que ela fala que o corpo cênico é formado a partir de um estado de fluxo e de atenção, e que isso auxilia o ator a ocupar o duplo presente, que é o aqui e agora, que é você estar presente, né? Então eu tô aqui no presente, no agora. Eu tô aqui agora, eu tô presente no presente. É nessa capacidade, eu acredito muito que é quando o ator sinca nesse lugar do presente, com muita atenção ao que acontece e não ao que vai acontecer, mas atenção ao que acontece e fluxo na condução dessa história e na própria existência, né, do personagem ali, que essa rede consegue ser tramada de apoio mútuo. Porque aí o espectador, né, nesse caso, né, não é um ser emancipado, à parte, que vai ali e assiste. Pelo menos eu acredito que no nosso tipo de teatro, né, o que nós fazemos, essa coisa emancipada, mas sim um coatuador, né, que constrói junto, que se soma nessa zona compartilhada. Fala, Pedro. É isso que vai criar a tal da poiesis? É essa zona de confluência entre o jogo do público e do ator? Também, porque a poiesis pro debate são muitas. A poiesis, ela é responsável pelo caráter efêmero e ela não é a linguagem do espetáculo. A função primária dela não é comunicar, mas sim sentir, né? Dar sentido. Pode crer. A função dela é dar sentido. Então, ela não está vinculada à palavra, mas ela está vinculada ao corpo, como um todo. E aí aqui, né, olhando até por um viés semiótico do Rito Manifesto, que a gente olha e fala, o personagem, ele é uma energia morta, né, que o dramaturgo ali escreveu no papel, e o ator, na batedura dos ensaios, vai entender o que é isso que ele tem que incorporar, e não interpretar ou representar, né? Você hoje, Pedro, começou o programa falando de mimesis, né? Uhum. Mimesis que compõe a interpretação e a representação. Isso. E eu acredito que não é essa a chave. Porque quando você interpreta,
você imita uma ideia. E quando você representa, você repete a imitação. Você cristaliza a imitação que você faz daquela ideia. Quando você... Isso segundo o Jorge Dubar. Não, isso pelo verbo mesmo. Isso segundo Patrício Pavi, tá no dicionário do teatro. Não, claro, sim, mas você não aceita ela porque a filosofia do Jorge Dubar leva para outro lugar. Eu tô falando da poiesis agora, porque isso tá dentro da poiesis. Exato, é porque eu coloquei... Interessante você ter puxado isso daí, porque eu lembrei do Platão, quando a gente falou que ia conversar sobre filosofia, porque ele vai falar dos 3 passos, né? Das três configurações de realidade que levam à arte. A primeira é a realidade de fato, a segunda é a imitação e a primeira é a mimesis. E aí, tipo, o campo do teatro, ele vai abranger as 3, querendo ou não. Entendeu? Então, por isso que eu trouxe essa parada da mimesis. Mas é porque é uma filosofia outra. Eu acho que assim, a antropofagia, ela deve comer Platão, mas ela deve comer Platão. Ela não é platônica. Eu acho que tem um certo até antagonismo entre essas visões de mundo, né? Que o Platão também desenvolve toda uma visão de mundo ali. Mas voltando um pouquinho, só voltando para não perder o fio da meada, quando você trabalha com a ideia de encarnação, ao invés de... Você não vai imitar, você vai viver aquilo no corpo. Então, eu tô sempre em cena. Eu me maquiei, botei, já tô. Já começou. E aquela energia se manifesta. Então a poiesis é o que está muito vinculada aqui, eu acho, no nosso trabalho, a esse caráter do manifesto, né? Rito manifesto. Essa energia que desce, a gente naquele tempo, 1, 2, 3, quantas horas forem, manifesta no nosso corpo, e a partir disso tem essa poiesis que o ator lança para a plateia. E também, como a gente está numa zona compartilhada de experiência, a partir do momento que ela recebe, ela joga uma de volta, então você tem uma poiesis receptiva. E aí tem até uma síntese, né? Tem um vetor síntese dessas 2 poieses também. Então tem uma retroalimentação, porque é isso, até pensando em antropofagia, é uma troca, né? Não é unilateral. Porque se é unilateral, aí você está fazendo teatro. Aí não tá acontecendo. Então fiquem com essa. Não, mas isso me puxou pra experiência, assim, porque fiquei tentando agora pegar uma experiência, apesar de todas as experiências, tipo, que envolvem a poiesis, assim, teatrais, né? Porque o público vai rir da sua piada, ele vai chorar da sua encenação, ele vai... Eu tô falando das coisas bem extremas, Depende, né? Mas tem os meios, né? É só pra ficar mais tranquilo aí pro público pegar. Mas, por exemplo, quando eu fazia o Senhor Teixeira em Cora Primavera, né? Porque eu fiz o coro também, e você percebia que a reação da plateia com o coro era uma coisa mais tranquila, mais suave. Você via as pessoas concordando, abanando a cabeça, falava, eles estão falando um negócio massa ali, aquilo ali mesmo. Aí vocês falavam, não, é isso. Então, o meu personagem coro está falando isso agora e tem pessoas concordando. Eu vou ser cada vez mais assertivo para, sei lá, talvez haja um momento de ruptura. Talvez alguma coisa que eu fale não seja pegada. Talvez alguma coisa que eu fale não seja concordada. Mas quando fui pro Senhor Teixeira, que era um personagem corifeu, ele é um personagem solo. Ele não é corifeu. Corifeu não, um personagem só ele, né? Corifeu não é não. Eu via essa poiesis, ela se manifestando de uma outra maneira. Qual foi? Toda palavra que eu falava, eu via 3 ou 4 cabecinhas assim. Assim como para os nossos ouvintes. Balançando. Balançando em discordância para o lado e para o outro, assim. Porque o coro tem essa fala total, né? O coro é a fala mágica que o Fred Artaud fala com relação até ao próprio Artaud. Artaud, né? O coro ele tem essa fala total, ele fala por todos. Ele é a voz de todos. Um ator... O coro é protagonista, gente. Um ator que fala do coro, ele é protagonista. E essa ideia, eu acho que é a melhor ideia para coro. É a ideia que eu gosto de trabalhar, assim. Que eu tento desenvolver a partir de várias coisas que já foram desenvolvidas no teatro brasileiro, né? Desse coro protagonista. Mas aí, também, a gente tem que tomar cuidado. Que assim, eu vou te falar.
faço teatro há um tempo, já fiz muita peça como ator. Dá para lembrar quando aconteceu. E também dá para lembrar quando eu só fiz. Quando o grupo Dá, com só fez, certeza. né? Nem sempre é um acontecimento. Não, mas acho que além de dar pra você lembrar, eu acho que existe também a questão da experiência individual e da experiência do grupo, né? Porque teve sessões de Cora que foram ótimas sessões, eu achei sessões boas, só que eu particularmente saí me sentindo meio, tipo, não tão bem, porque pra mim naquele dia não bateu. Porém, enquanto todo, o negócio pegou, né? E aí existem os dias em que, tipo, pega pra todo mundo, e aí são normalmente os dias que marcam muito. E é engraçado, porque em Cora a gente tem sessões que são memoráveis, e, tipo, nada de, entre mil aspas, especial aconteceu. O que aconteceu foi literalmente o acontecimento. Ao passo que a gente teve sessões em que, tipo, a peça foi feita, foi boa, não tem nada de ruim pra falar sobre aquilo, mas ao mesmo tempo não marcam que nem outras sessões marcaram. Então, por exemplo, uma sessão que eu lembro muito e que marcou pra todo mundo, assim, eu acho que foi a sessão mais emocionante, eu acho, de Cora, pelo menos pra mim e acho que pra muitas pessoas do elenco, foi uma sessão de Curitiba que a gente fez no dia anterior ao 1 ano do Lula livre, né, da prisão do Lula, né, a louca, que foi no dia anterior ao dia que a gente foi pra vigília, e foi um dia que a sessão tava muito cheia, né, muito, assim, foi uma das sessões mais cheias que a gente já fez, e quando a gente... Choveu na cidade inteira, menos no lugar que a gente tava apresentando. Exato, choveu na cidade inteira, menos no canto que a gente apresentou, que inclusive não era nem no canto, era no centro, né, mas tudo bem. Que mais? Quando a gente chegou lá, tinha uma galera da Universal fazendo ponto de pregação, tinha coral da Páscoa pra Jesus. A gente chegou, tava uma coisa super esquisita, assim, e quando a gente montou foi meio que abrindo um espaço nosso. Quando chegou, tipo, no começo da apresentação, aquilo tava cheio. E assim, foi uma apresentação normal, tava todo mundo bem, todo mundo fez um negócio bonito pra caramba. Mas rolou um negócio ali, que aí não sei se dá pra dizer que foi a poiesis, mas acho que foi, que foi muito emocionante, né? Aconteceu, foi tudo junto. Aconteceu, tinha muita gente na plateia com a cara pintada com... protesto pro Lula livre, tinha muita gente com camiseta, bandeira, e que assim, pessoas que a gente não conhecia, que estavam passando por ali, ou... E tinha crente também, tinha crente na plateia nesse dia. Sim, que tinha gostou vários. da peça, inclusive, né? Então foi muito louco, assim, no meio do discurso do Frei eu fui interrompido pela plateia que começou a gritar Lula livre, fora Bolsonaro, e quando acabou, assim, eu lembro muito de quando acabou essa sessão. Quando a sessão acabou, que a gente fez o grito final, nossa, eu lembro que tava todo mundo chorando, a gente só conseguia chorar, a plateia chorava, o elenco chorava, todo mundo chorava, e tipo, foi muito louco, assim, porque é isso, não aconteceu nada de diferente na peça, a gente não mudou o que a gente fez, só que naquele dia o acontecimento, assim, literalmente aconteceu, foi uma coisa muito louca, e essa sessão marcou pra todo mundo, né, de jeito que outras sessões que também foram muito boas não pegaram tanto. E aí obviamente existe um contexto, contexto político, onde a gente tava, as pessoas estavam na plateia, todo blá blá blá, mas pra mim é isso, é sobre isso que a gente tá falando aqui, né. E o que vocês acham que faz isso acontecer, assim? Eu tenho umas opiniões próprias por experiências, né? Mas, por exemplo, essa sessão também foi muito marcante para mim também. Eu tenho uma curiosidade que talvez agora saia um pouco do caminho daquilo que eu estava pensando, mas vou contar como curiosidade, que durante muito tempo na Praça dos Arcos, enquanto eu fiz a Elisa, que era uma personagem meio odiosa, ela era o parzinho do Sr. Teixeira, só pra quem não viu.
quando terminava a peça, muita gente estranha, ou seja, que a gente não conhecia antes, vinha falar, né? E normalmente iam falar com o Demétrio, pelo personagem dele, por aquele discurso incrível que ele fazia no final, por quanto emocionava esse discurso, né? Nossa, foi incrível, lindo, tal, lá, lá. Com a Cora, quem fosse a atriz, iam falar, porque ficavam admirando muito a personagem e tudo. E comigo era muito engraçado, porque as pessoas passavam assim por mim, olhavam meio de lado, assim, meio com medo, davam um sorrisinho amarelo, assim, e não falavam comigo. Isso é bom? Eu adorava, eu achava muito engraçado. Isso é eu ótimo. achava muito engraçado isso. Aí sim. É aquela história lá do vilão de novela que a galera passa xingando na rua quando vê o ator, tá ligado? Você vê, Sim. Eu acho que... nem precisa ir pra novela, né? Nem precisa ir pra novela. Eu achava isso muito engraçado. E nessa sessão que você falou de Curitiba, foi a primeira vez em que a nossa presença era tão forte, a sintonia entre nós como um todo no elenco e entre todos os artistas, nós e os músicos, e a nossa conexão com o público, também por esse contexto político, pela cidade em que estávamos, foi uma energia tão forte, mas eu acho que principalmente a nossa presença estava tão centrada, e nós estávamos existindo de uma forma tão forte dentro dos nossos personagens, que eu também lembro que foi uma das sessões mais lindas, mais emocionantes, e foi a primeira vez em que no final as pessoas vieram falar comigo. apesar da personagem ruim, vieram agradecer pela arte que nós levamos àquele lugar naquele dia. E sempre tem a ver com muitas questões, mas acho que uma que é sempre marcante, você sente quando faz a diferença, é a sua existência real. Quando você existe de fato naquele momento enquanto o seu personagem. Dionísio é um deus do corpo, né, Mari? Pega no corpo inteiro, né, esse sentimento que você está falando, né? É um sentimento de corpo. E aí, assim, isso que você fala é maravilhoso. E, do meu ponto de vista, vai para uma outra etapa muito importante, que, assim, você percebe que a gente tinha uma poiesis clara, que é esse centramento, né? Então a gente vai fazer essa peça juntos, cada um ali, bababá, puxando a energia que tem que puxar, etc e tal. Tinha uma plateia extremamente coatuadora e generosa, né, nesse sentido, de que ia junto, uma plateia cúmplice, né? E nós construímos um convívio muito forte em nós, que possibilitou que nós virássemos uma comunidade. Então o teatro como um construtor de comunidades. Porque a primeira comunidade era a gente. Depois que a gente se fixou bem, veio toda aquela galera da Praça dos Arcos, né? A frutaria, o cacau, o bicicletário, todo aquele entorno. Então, o convívio, ele é territorializado. Ele trabalha com territórios. Né? Quando a gente vai no Lula Livre é uma coisa. E nesse dia que não choveu, que realmente foi um dia muito mágico, e todos nós que fizemos esse dia, acredito que nenhum de nós nunca mais vai esquecer disso na vida. E isso é muito massa, né? Porque aí realmente, pá! Não esquecerei, inclusive, porque tem aquela bateção de nave antes da gente chegar na praça. Esse dia inteiro foi inesquecível, né? Não pode ser comentado aqui, não. Esse dia inteiro foi inesquecível em vários aspectos. Pelos bastidores, pela nossa chegada lá com o ponto de oração, o coral de Jesus, nossa, esse dia inteiro, assim. O fato de que todas as peças ao ar livre foram canceladas, menos a nossa, porque choveu. Menos na gente. Quando a gente colocou as coisas no ônibus, começou a chuva, né? Pra ir embora. E, então, assim, essa comunidade estava tão firmada
que possibilitou isso, né? E esse convívio que forma a comunidade e que articula as comunidades do entorno, ela trabalha num território. E nesse dia em específico, eu pelo menos, eu não sabia o território que a gente estava indo, né? Eu nunca tinha ido para Curitiba e nunca tinha ido também naquela praça, que na verdade é meio um passadão, assim, é como aquelas ruas como a 11 de novembro, a Rua Direita, né? Uma rua de muita passagem, assim, é tipo uma Sé de São Paulo, uma rua de muita passagem. E a gente já tinha tido experiências onde a nossa posição política afastou, né? Muitas daquelas pessoas do país era o comecinho do governo Bolsonaro, né? Então, assim, ainda tinha gente que caía na ladainha. Pobres almas, né? Mas, enfim. Então, as duas sessões anteriores... Na primeira sessão, né? Isso também é legal, né? Que isso aconteceu. Acho que isso que é massa, né? A gente também falar aqui. Na primeira sessão, o Demétrio, antes da gente passar o chapéu, o Demétrio, ele gritou Lula livre! Né? No meio do discurso dele. Antes da gente passar o chapéu. E aí, assim... metade da plateia foi embora. Nossa, real. Mas aí foi a poieses aí, e aí foi quando a gente sacou também, porque além de, falando agora de um fator financeiro que é importante, né? Tem a ver com dinheiro também, várias coisas. A gente sacou uma coisa muito importante nesse dia de apresentação. Assim, o chapéu tem que ser passado mais de uma vez, sabe assim? Não, e antes do final, né? Porque a peça ela vai crescendo e tipo, não se transformando, mas ela vai se abrindo, né? Total. Existem muitos depoimentos de pessoas que assistiram a peça por coincidência, por estar passando pela praça e parar pra ver. E muitas falam assim, nossa, durante toda a primeira metade, eu nunca esperava que a segunda metade fosse ser o que era, né? Que fosse chegar no final e fosse ser todo aquele tapa na cara, enfim, o famoso momento textão da peça, né? Então é engraçado isso, porque até uma certa parte da peça, mesmo quem não concorda, não tá de acordo, não tá alinhado com o discurso que a peça carrega, vai de boa. E aí chega num momento que talvez seja a partir do discurso do Frei ou até um pouquinho antes, que começa a ficar muito incômodo. E aí é quando as pessoas começam, tipo, vão embora, ou começam a gritar coisa, a gente recebeu gritos. Potência, essa é a potência da intangibilidade, né? Por exemplo, a gente vê, nós somos 45 pessoas, o chapéu que a gente passava dava R$1.000 no máximo. Isso é muito pouco para esse trabalho, né? Economicamente falando. E assim, quanto custa? A gente pode colocar um valor de mercado, a gente até pode chegar a pensar, mas como que você parametriza essa contribuição tão intangível? Porque se a gente só chegasse fazendo a lá manifestação, a lá palanque, ninguém ficava, nem atrairia a atenção, a pessoa passaria na rua. A rua continuaria sendo uma passagem para essa pessoa. A rua não se tornaria um lugar para ela. Mesmo que só naquele momento onde a poesia se manifesta, onde o teatro acontece, né? Mas tem essa potência, né, no acontecimento da gente entrar e aí, né, de rolar um efeito, né, que o Arthur ele fala assim: uma verdadeira peça de teatro perturba o repouso dos sentidos, libera o inconsciente comprimido, leva a uma espécie de revolta virtual e que, aliás, só poderá assumir todo o seu valor se permanecer virtual. Impõe às coletividades reunidas uma atitude heróica. Como a peste, o teatro é uma formidável convocação de forças que reconduzem o espírito à origem de seus conflitos. Libera forças, desencadeia possibilidades. O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela cura ou pela morte. E a peste é um mal superior, porque é uma crise após a qual resta apenas a morte ou a extrema putrefação. Também o teatro é um mal, porque é o equilíbrio supremo, que não se adquire sem destruição. Ele convida o espírito a um delírio que ressalta suas energias. E para terminar, pode-se observar que, do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a da peste, é benfazeja, pois, levando os homens a se verem como são, faz cair a máscara, põe a descoberto a mentira, a tibieza, a baixeza, o engodo, sacode a inércia asfixiante da matéria que atinge até os dados mais claros dos sentidos.
e revelando para as coletividades o poder obscuro delas, sua força oculta, convida-as a assumir diante do destino a atitude heróica e superior que, sem isso, não assumiriam. E que tem a ver com aquela fala do Pascoal, né? Isso aqui é o Arthur, no Teatro Seu Duplo, e tem a ver com aquela fala do Pascoal do viver, né, no teatro. Também com isso que a Malaika fala da existência. E que o teatro tem esse efeito Covid, né? É a peste do nosso século aí, né? Quando ele nos atravessa dessa maneira e possibilita que aconteça. Só que nós, aí agora indo um pouquinho para a Inglaterra, ali no Peter Brook, a gente que é ator, que é o bicho do teatro, que está ali conduzindo o acontecimento, gerando o acontecimento e também manipulando os símbolos, tal, a gente tem que saber costurar uma rede com nós bem dados. E é esses nós bem dados que você falou, da nossa rede. Porque essa rede bem dada, a gente lança ela para o público. E se a rede estiver bem feita, a gente pesca o público, e o público vem com a gente e se abre para esse acontecimento. Se abre o corpo para essa peste, para que venha um novo corpo. Para que venha uma nova coisa. Para que aqueles 15, 20 reais valessem muito mais, assim, sabe assim? De um modo que você nem parametriza. Porque te dá o sentido da existência. O acontecimento dá sentido. A poiesis dá o sentido. Quando você fala dessa coisa do corpo, né, Mari? Da vivência, dessa manifestação, dessa energia, é porque dá sentido. É porque nos preenche. De dentro para fora e de fora para dentro. E que eu acho que é o grande sentido do teatro aí. Que é o grande... a linha de chegada, sabe? A gente tem que fazer... o nosso texto, a nossa ideia reverberar na pessoa, no público. Acho que vai para esse lugar. Quando a gente consegue tecer essa rede, além de captar o público ali para poder estar com a gente no momento e fazer o acontecimento, tem o depois. Porque isso fica marcado na vida das pessoas, né? Aí é o luto. É a reverberação. Aí é o luto que a gente... Porque assim, perceba, o teatro é filho da puta, com perdão do termo. Sabe por quê? Porque você pode gravar o teatro, você pode ter o CD do teatro, você pode publicar o texto como livro, você pode tirar foto, você pode fazer videoclipe, você pode lançar partitura, você pode vender o figurino autografado pelo ator, você pode fazer o escambau, você pode fazer o programa, o flyer. Mas isso tudo é memória, é fragmento. É você lidando com o luto, construindo um objeto, sacrificando, se transformando depois dessa peça, se essa peça te pegar. Exato. Porque às vezes a pessoa não está na frequência, né? Às vezes ela já superou o tema. Às vezes nem nós que estamos em cena estamos em frequência. Sim, essa é uma grande questão. E ouvintes, este é o último Badalo do Reclame de 2020. E claro, nesse mês de dezembro, mês de festa, onde a gente vai ter que cumprir com algumas coisas do distanciamento social, o presente que é garantido é a Cachaça Thier. Com certeza, seu amigo, seu irmão, sua parenta, seu parento, seu primo, prima, amado, amada, vai adorar esse presente, seja ele ouro, prata ou canelinha. Os 3 sabores com certeza vão ser um acerto. E melhor, para adquirir uma Cachaça Thier, você nem precisa sair de casa. Basta entrar no site www.cachacatier.com.br e seguir eles no Instagram, @cachacatier. Um brinde! Mas tem uma pergunta específica que tu falou ali que me pegou, que é o como a gente conhece. Ah, tá. Aí o outro pé, né? A epistemologia. Isso, é a epistemologia. Eu falei, merda. Tá bom, vamos por aí. E aí, assim...
Benamia, vamos lá. Ó, todo mundo agora na linha da cura, hein? Vamos lá. Vai lá, Pedro. Já começou já, vai aí. Não começou não. Vai começar agora. Rafael, epistemologia, como a gente conhece? Bom, gente, então é isso aí, né? Falamos no primeiro bloco sobre essa questão da ontologia do que é o teatro, o acontecimento teatral, convívio, poesia, expectação, presente no presente, atuação elétrica, peça. E aí o que acontece? Essa é a base ontológica, né? Tem uma outra base que é a epistemologia, que é o como conhecemos. E o teatro, por si só, é um ato pedagógico, né? A gente também falou um pouco disso, acabamos de falar um pouco disso, né? De você se abrir, porque todo acontecimento é um ato formativo, pedagógico. Todo. Não tem jeito. Se aconteceu, foi isso. Né? Então, ele acaba que se transforma num lugar... eu não vou me aprofundar tanto, assim... Do debate eu acho que se aprofunda mais, mas agora sim, né? Agora só para deixar claro para o ouvinte que não estou falando necessariamente do nosso colega argentino. A partir daqui... a partir daqui é na minha conta. Né? Então, assim, todo esse acontecimento já é uma forma de você conhecer, né? Já é uma forma de você se formar. Total, não tem como dissociar, né? E aí eu acho que para quem faz, não só isso. Né? Veja, para o acontecimento, para a gente chegar no acontecimento, tem todo um processo. E recentemente, também conversamos nisso no episódio lançado no mês passado, né, no Teatro e Tecnologia, recentemente conversamos um pouquinho também sobre a crítica genética. Processos. Tem um processo. E o processo não é fácil. O processo é o momento que temos alegrias, descobertas, prazeres, raiva, crise. Bota crise. Nem me fala, gente. E temos que fazer escolhas. Gente, é um processo de montagem de peça. Sem crise não é um processo de montagem de peça. E aí, isso, para quem vive, também já é bem pedagógico. As crises também, principalmente. Mas, como que isso também pode ser um ato formativo, não necessariamente um acontecimento, tá certo? Mas como que isso pode ser um ato formativo a partir desse olhar da crítica genética? É a partir do ponto que a gente compartilha, que a gente faz um podcast, fala dos nossos bodes, e fala das nossas crises, e fala das nossas alegrias, das descobertas, dos acontecimentos e das loucuras todas. Né? Mas trazer o público, essa é uma parte que a gente fala pouco, mas assim, o público é fundamental. E a gente esquece disso. E acaba que só nós artistas vamos ficando, a gente fica se vendo. Vai ficando fechadinho. Então, qual que é o método, qual que é a forma? Não tem uma resposta para isso. Mas qual que é uma forma da gente realmente construir esta rede de público? Sabe, eu acho que nós do teatro, como teatro brasileiro, e aí a quem cabe se autocoroe agora. Eu sou o teatro brasileiro. Nós somos o teatro brasileiro. Nós somos o teatro brasileiro, meu amor. Nós somos o teatro brasileiro. E você ouvinte também, se é o teatro brasileiro, se autocoroa. Faz bem se autocoroar. É fundamental se autocoroar. Se não se autocoroar, ninguém vai botar coroa na cabeça. Né? Coroa de Hera, de Dionísio. É isso aí, gente. Se autocoroa. Eu agora acabei de perder. Não, tá. Eu vou pegar aqui. Eu tava tentando encaixar o processo de abertura que uma peça precisa, né? Pra poder, tipo, se transformar no que ela realmente quer. No que ela realmente quer passar. Eu entendi essa fala do Rafa assim. Ele falou da crítica genética. E a crítica genética... Qual é a função da crítica genética no processo teatral? É abrir pro público. O próprio making-off. Não existe o making-off depois. É o making-off durante. Entendeu?
Acho que tem até uma parada que isso só é possível, inclusive pela tecnologia. Então volte lá no episódio anterior e escute sobre esse papo, que ele é Na maravilhoso. última casa. Mas assim. Esse episódio tá assim, né? Você ouve até o minuto 35, para, volta no episódio 3, reouve. Você volta pra esse, ouve mais 7 minutos, para, volta no episódio 2, ouve. Ou se o ouvinte tiver ouvidos de titânio, maratona. Nossa, maratona Entendeu? Bendita. Maratona da primeira temporada do Bendita! Ai, ninguém merece Mas olha, ficar nos ouvindo por 12 horas, a louca. é como o Pascoal disse, né? As coisas mais difíceis a gente tem que viver no teatro. E nessa questão da crítica genética, né, de abrir, porque ela gera vários outros produtos, né, vários outros paradigmas. Nós aqui na Santa Cia, né, a gente está aqui fazendo podcast, a gente está aqui fazendo às vezes uns vídeos, a Manga Régia, que é o núcleo musical, né, da Santa, fazendo também vídeos e publicizando as músicas, começando novas etapas, mas a verdade é que nós passamos por uma crise danada. Total. Nessa pandemia, né? E isso tem que ser compartilhado com o ouvinte, né? Não foi fácil, assim. Pessoas saindo, algumas pessoas que saíram, outros que ficaram, e a gente exercendo e tentando exercitar essa felicidade guerreira, que é o momento onde a gente mais aprende. Agora, ainda não dá pra gente, talvez, se aprofundar e tirar conclusões, né? Talvez seja um tanto quanto precipitado, mas não interessa, entendeu? Assim, a felicidade guerreira faz com que a gente fique e passe por isso, né? Porque os processos de transformação, eles são árduos. Detonam com a gente e a gente fica ligado aonde tem que, né, dar esse Tem uma crescimento. teimosia do bem aí, né? Por isso que, até voltando, né, vocês lembram que eu disse lá no começo do episódio de hoje, né, só localizando, de que o teatro é feito a partir do trabalho humano. E aí, indo para esse lado do rito, né, desse encontro, da gente manipulando símbolos e fazendo trocas antropofásicas. Louca. Fiz uma voz esquisitinha. Nessa pegada, cara, o teatro ele tem essa alquimia, que é a alquimia do coletivo, né? Então, assim, o trabalho individual que transforma, né? A pedra bruta é o ator, o trabalhador, e a pedra filosofal é a transformação coletiva. Eu vejo meio assim essa alquimia do teatro, né? Só que para a gente chegar lá, a gente também tem que se transformar no corpo, né? Nos louros e nos desafios, né? De todas as fases da alquimia. Passar pela tempestade e se nutrir disso depois, para fertilizar, para transformar a energia fóssil em energia renovada. Por isso, diquinha para todos os ouvintes que são atores ou estão pensando em entrar nesse mundo, leiam para um caralho. Não só pros atores, né, Brasil? Ler é sempre bom. Brasil, exatamente. Se alimentem. Quem tiver acesso, né, Bom, se bem que, gente, essa coisa da leitura é muito doida, né? Porque a gente tem um monte de biblioteca pública que, tipo, muitas vezes a gente nem sabe que estão próximas a nós. Tem muito livro, muito interessante. Dá pra ir lá se alimentar de um monte de coisa e muitas vezes a gente fica fechado no nosso mundinho e não explora. Enfim. Eu tenho uma pergunta pra vocês agora, queridos atores e querida atriz. Que é o seguinte... Falei aqui, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Que o acontecimento é um ato formativo pedagógico. Com certeza, né? eu concordo. Certo? Sim. O que o teatro ensinou pra vocês? Sabe, qual foi aquela peça? Sai um pouquinho da gente agora. Sai um pouquinho da gente. Vamos pra fora. Vamos pra cada um. Vou dar um exemplo só pra confortar. O Teatro Oficina me ensinou outra relação com o corpo. Né? A antropofagia pra mim não é só blá blá blá. É uma experiência de corpo, de relação, que eu aprendi por conta de uma peça, que é Valmor e Cacildo e o Robocop de 64, que me transformou profundamente, que me fez olhar para as pessoas de um modo diferente, com mais amor, com mais afetividade, até para mim mesmo. Foi a primeira peça que você viu no oficina, Rafa? Foi a primeira peça que eu vi lá e foi a primeira peça, assim, nesse ano, foi em 2014, eu fazia teatro há 7 anos.
nesse dia eu encontrei a minha direção como pesquisa, né? Como pesquisa assim de linguagem, e isso depois foi me dando meu próprio caminho, né? Tem me dado meu próprio caminho, mas começa lá. Digamos assim, meu despertar para o teatro, né? Não estou nem perguntando despertar, mas eu digo assim, essa peça me ensinou muita coisa, e várias outras, né, me ensinaram, mas esse foi um conhecimento arrebatador. Assim. Eu tô na mesma linha que tu. Muitas peças me ensinaram muitas coisas. O teatro para mim sempre foi uma grande escola, né? Ver bastante teatro é muito bom. Mas acho que o que foi assim, abriu a minha cabeça para eu entender o teatro de fato e toda a sua produção foi aqui no interior. Depois que eu já tinha me formado em Tatuí e tal, eu voltei aqui para Tupã. É que eu estou gravando em Tupã, tá, gente? Só para vocês saberem, interior de São Paulo, terra do nome profano. E aqui em Tupã, o que eu aprendi com o teatro da cidade é ter muita, mas muita paciência e muita generosidade. São essas duas palavras. Paciência por quê? Porque diferente de grandes centros teatrais no Brasil, o interior de São Paulo, talvez o interior de outros estados sejam piores até nesse lugar que eu vou falar. Mas no interior de São Paulo a gente não tem fomento, não tem muito fomento. A verba de cultura da cidade é pouquíssima. Então, tipo, não existe editais, não existem programas que forneçam pra gente dinheiro pra gente poder fazer uma montagem massa, entendeu? A não ser a Paixão de Cristo no final do ano, porque aí tem dinheiro sim pra montar aqui. E a generosidade entra no lugar de que, quando eu tenho a paciência para perceber que esse teatro não tem recurso, que o teatro que eu fazia, ele era desprovido até de pessoas e de público, então você tem que ter a generosidade de saber que você não vai ser só ator. Essa foi uma grande chave na minha vida, assim, que eu aprendi a não ser só ator. Se desenvolve, sim, o trabalho autoral. Mas, quando você está até na Santa Companhia isso acontece, né? Vamos falar a real. Quando a gente não tem esses recursos ilimitados assim, para fazer a parada acontecer, tu tem que ser o cara que faz a luz, tu tem que ser o cara que arruma a coxia, tu tem que ser o cara que vai fabricar o seu cenário, entendeu? Então, tipo, a palavra generosidade entra nesse lugar. De você saber que você, às vezes, vai ter que fazer funções que você não quer. Mas é porque você precisa disso para o teatro acontecer. Acho que uma das grandes coisas que o teatro me ensinou foi isso. Assim. E quando não quer é meio relativo. Você pode não gostar tanto, mas você quer muito. Porque você quer muito que aquilo aconteça. Exato. Então, você quer. E vocês, amores? A mim me ensinou sobre empatia, a muitos níveis, assim. Por exemplo, para você fazer um personagem que tem pensamentos e comportamentos com os quais você não concorda e que não combinam com os seus, você precisa ter uma atitude de empatia com relação a ele para entender por quê, de onde vem, como que ele pensa, por que ele sente dessa forma. Precisa existir essa empatia com relação a outras vozes, a outras cabeças, a outros corpos que você está encarnando, representando, enfim, naquele momento. Aí, nesse primeiro lugar. Também, como público, eu como espectador, eu como público, as peças que mais me tocam são aquelas que me trazem esse lugar de empatia, quando eu sinto a empatia com aquela situação, com aquele personagem específico. Quando essa mágica acontece. É uma mágica mesmo, é um momento em que você entra ali dentro. E aí é quando as peças mais me tocam. É quando eu mais levo para casa e fico com elas para a vida. É essa empatia que eu acho que contribui para a formação dessa rede muito bem feita, cheia de nozinhos bem dados. Também entre os profissionais que estão se relacionando com você, né? Dentro do elenco, os técnicos, principalmente nessas três vertentes, assim. Então, com o personagem que você está representando, que você está incorporando, como público, quando você entra dentro daquela situação, e entre todos os que estão lá trabalhando com você. E você teve alguma peça, Mário? Uma peça assim que te marcou? Não precisa, né? Mas assim...
Peraí, eu tenho que lembrar do... Não, eu lembro da peça, eu tenho que lembrar do nome. Um grande problema. Deixa eu ler. Eu vou lembrar e já falo pra vocês. Tá bom. Quanto mais vai lembrando do nome da peça, eu dou o meu depoimento. Eu vou no clichê de novo, mas assim, eu amo clichê, gente, porque clichê só é clichê porque é verdade. É uma verdade que é tão verdade que ela é repetida 1000 vezes e ela vira um clichê. E pra mim, o teatro, ele não me ensinou, mas ele me ensina a ser gente. Maravilhoso. Assim, Um rei da retórica. em vários aspectos, em todos os aspectos, né? Eu faço teatro desde que eu tenho 8 anos de idade, né? Nunca parei. Dos meus 8 anos, eu tinha 8 anos quando? Em 2000. Saudosos anos 2000, a louca. De 2000 a 2020, teve 3 anos da minha vida que eu não pisei num palco. 2011 e 12 e 2020. Por que eu não estive num palco em 2011 e 12? Porque foi quando eu me formei na escola, em 2010, e eu queria muito fazer teatro. Era o que eu queria fazer da minha vida. Só que eu entrei numa crise, porque a gente vive numa sociedade capitalista, e eu falei, eu vou ser pobre e não vou conseguir, fazer nada do que eu quero fazer. Não vou conseguir, pagar meu aluguel. Então eu acabei entrando numa crise, fui fazer outra coisa, né, como quem me conhece sabe. Eu fui fazer cinema, porque eu super achei, né, coitada. Eu não tô rindo da desgraça não, tá? Só pra deixar bem claro, eu tô rindo de identificação, porque... A gay achou que ia pro cinema e ia, ficar na área, mesmo sabendo desde que tinha 8 anos de idade que queria fazer teatro, e 2, que ia ganhar dinheiro fazendo cinema, né, no Brasil. Tá? E aí, os meus primeiros 2 anos, foi 11 e 12, eu não fiz teatro, porém, o que aconteceu em 2011? Em setembro de 2011, por aí, agosto, setembro, outubro de 2011, uma amiga minha da faculdade de teatro virou pra mim e falou, você tem que ir conhecer o Teatro Oficina. Tem que, assim, você precisa, tem tudo a ver com você, com quem você vai amar, eu vou te arrastar e você vai. E eu tinha medo do Teatro Oficina, eu tinha medo do Zé Celso. Tem um post no meu Facebook de 2011, não estou zoando até hoje, que tá escrito, partiu primeira experiência com Zé Celso, medo. E aí é um dos posts que eu mais amo do meu Facebook, todo ano quando ele aparece nas memórias do Risada. E aí a gente foi assistir Macumba Antropófaga, né? Que por uma coincidência que eu acho maravilhosa, a primeira peça da oficina que eu fui ver foi a Macumba, que pra quem não sabe foi uma peça em que o Zé transforma, o Zé e todo o pessoal da oficina, né? Eles transformaram o Manifesto Antropófago em uma peça. Então a Macumba é uma montagem teatral do Manifesto Antropófago. E foi assim que eu entrei em contato tudo ao mesmo tempo com o Oficina, com Oswaldo de Andrade, com a Antropofagia e com o Manifesto, que deu origem a tudo isso, né? A Macumba era uma peça de 6 horas e meia, assim, surrealmente longa, e eu lembro que quando deu intervalo, eu entrei em desespero, porque eu achei que tinha acabado. E eu não conseguia conceber o fato de aquela experiência acabar, né? E foi ali que clicou tudo na minha vida. Então eu devo muita coisa à oficina, particularmente a essa peça, né? Eu sei que o Rafa falou a mesma coisa, mas é que ele me copia. É que pra você foi em 2011, né? Pra quem não sabe, eu e o Rafael temos uma origem próxima ali no Teatro Oficina. Agora todos tem estão o mesmo sabendo. sobrenome e não somos nem primos nem parentes, por enquanto, ao menos que a gente comece um relacionamento sério. Quem sabe? Nossa criança fulaninho Abraão. Mas enfim. E a Macumba pra mim é o clique. É quando tudo cai, assim. E aí em 2013 eu voltei pro teatro. Faltava 1 ano ainda pra eu me formar. Eu decidi me formar, porque eu falei, não vim até aqui pra chegar e jogar todo o dinheiro investido nisso, a experiência, o tempo fora. Eu falei, eu vou me formar em cinema e aí eu vou fazer teatro. E então pra mim são esses 2 momentos, assim, quando eu assisto Macumba e quando eu volto pro palco. São os 2 momentos que eu entendo que não dá pra eu ficar longe daquilo, que é onde eu tava desde os meus 8 anos de idade. E
assim como o Rafa coloca, e eu acho que isso é uma coisa que o Oficina faz com qualquer um que vai assistir, eu fui levado para um outro lugar de corpo, né? A minha relação com o meu corpo mudou muito, graças ao teatro, particularmente ao Oficina. E a primeira vez que eu vou me despir e ficar nu em público é no Teatro Oficina, que inclusive é com a própria Macumba, quando eles remontam a Macumba em 2017, e aquilo pra mim é um ponto de virada na minha vida, quando, tipo, que não é só a minha relação com o meu próprio corpo, é a forma como eu me relaciono com o meu entorno, com tudo. A minha relação com os meus amigos mudou por causa dessa construção que rolou a partir da minha entrada na faculdade de teatro, do meu descobrimento do meu próprio corpo, das peças que eu passei a assistir. Então, é aí que entra que eu digo, o teatro me ensinou a ser gente. Eu acho que essa fala da Mali é muito importante, né? Porque se você vai fazer um personagem que é um psicopata, você tem que entender a cabeça dessa personagem. Não dá pra você fazer uma coisa preta e branca de tipo, é um cara do mal que mata pessoas. Não, gente. Existe uma humanidade por trás daquilo. E a gente tem que tentar entender isso, por mais complicado que seja. O que não quer dizer que você vai falar que o serial killer é um cara super maneiro e da hora. Não, ele não é. Mas você tem que entender quem é o ser humano que existe por trás daquilo, né? Que a gente tem mania de falar, a pessoa é louca, são monstros. E tipo, não, gente, são homens, são mulheres, são pessoas não binárias que estão ali e são seres humanos que tiveram uma infância, tiveram um pai e uma mãe ausentes, presentes, mas tiveram, né? E a gente tem que entender isso pra fazer essas personagens. A gente não pode simplesmente fazer, tipo, sabe, uma coisa preta e branca, de tipo, só existe o mal e o bem, e é isso, não. Então, em todos os aspectos, o teatro me faz ser quem eu sou, me mudou a forma como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o meu redor, com as pessoas, com vocês, com a minha família, tudo, tipo, tudo, assim, e é o teatro. Foi o fato de eu ter parado para estudar isso, frequentado mais isso como público e como ator, que faz de mim quem eu sou. E eu falo isso sem nenhuma dúvida, assim, sem nenhum problema de colocar tudo isso nessa conta, porque você pontuou um problema, né, um problema social aí do teatro, né, dessa questão. Tem uma grande musa viva do teatro brasileiro. Ai, meu Deus, aquela lá, com uma biografia publicada, que é adorada pela nação inteira. A Malaika? Gente. Não, a Malaika, ela não é a musa do teatro ainda. Agora ela é a rainha dos outdoors. Quem pegar, pegou. Essa musa que eu estou falando, ela é uma boa atriz. Mas assim, eu acho que a gente bate a nave quando coloca ela como musa do teatro brasileiro, porque a grande contribuição dela para a mentalidade do Brasil, além dos personagens que ela fez, mas como atriz, foi dizer que é a TV que dá dinheiro. Exato. E a partir desse momento a gente começa a enfrentar um problema econômico, porque as companhias dos anos 60, a gente bem sabe, se bancavam muito bem. As pessoas viviam disso mesmo, assim, trabalhavam pra caralho, mas viviam disso. E aí essa mulher disse isso, e hoje ela é adorada, né, como a musa do teatro, mas ela não faz porra nenhuma pro teatro brasileiro, entendeu? Então, assim, isso às vezes parte de um auto-boicote nosso mesmo, sabe assim? Da nossa própria categoria. Isso é muito triste, sabe? Que nem aqui, eu não gosto de teatro, eu não gosto do teatro enlatado, musical, mas é teatro também. Né? Como assim? Como assim você não sabe quem é, Demétrio? Como assim? Ai, gente, eu também tô com dúvidas. Eu estava vendo montanhas escuras. O que eu achava. Eu estava vendo montanhas escuras esses dias. Central do Brasil eu também assisti. Mas enfim, precisamos mudar isso, sabe? Esses dias eu tava... Mesma coisa, assim, tava conversando com um amigo e eu falei assim, é muito louco, né? Você pergunta pro Uber se ele... Sei lá, pro Uber, pro taxista, pro motorista do ônibus, pro cobrador, pra quem for. Você já foi ao teatro? A gente fala não. Mas se você perguntar se a pessoa já viu um filme, se ela já ouviu uma música, né? Sei lá, ela já viu. Claro. Mas ela nunca foi ao teatro. E isso como se, tudo bem, foda-se. Só que não é foda-se, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que voltar a colocar o teatro num lugar fundamental da nossa vida. Num lugar fundamental da nossa formação. Tô lá com o Fredinho, né, que os nossos ouvintes já conhecem também, fazendo a peça do
do Esta é Minha Banana, e tem uma parada que é o seguinte, por que o Esta é Minha Banana? Que tem a ver com tudo isso que eu tô falando. A banana é o alimento que o Crepe, personagem do Beckett, é viciado, etc e tal. Só que a banana, no mundo, ela gira trilhões na economia. E o Brasil faz alguns milhões. Vocês estão ligados, né, gente? O Brasil com banana, né? Tamo ligado. Ele tem capacidade de muito mais do que alguns milhões nos trilhões da banana. É a mesma coisa com o teatro no Brasil. A banana é o teatro, sabe? É a mesma coisa. Né? E não numa economia somente financeira, porque tem a ver com tudo isso. A nossa permanência. Né? Então acho que a gente precisa realmente, eu não sei como, só em rede, só com a gente criando público, se unindo para coisas além de editais, né? A gente se junta para edital, aí o edital sai, a gente disputa pela fatia do bolo. Gente, além, né? Vamos além, vamos além. Acabamos de decidir aqui uma coisa aqui nos bastidores do podcast. Algo que vocês não escutaram. É uma notícia incrível. A gente tem a peça de Cor a Primavera toda filmada e editada perfeitamente. E a gente tem isso no canal de YouTube, mas no privado, não dá acesso ao público, né? Nós já vendemos os DVDs, etc. Acabamos de decidir neste momento que nós vamos liberar a peça Cor a Primavera na íntegra no canal do YouTube no dia 22 de dezembro, como presente de Natal, de Ano Novo, na virada do solstício do verão, para vocês. Teremos Cor a Primavera no YouTube liberado para todo mundo que quiser assistir. Olha aí, a Santa Companhia trabalhando sempre mais para entreter vocês. Inclusive já mando um salve para minha querida prima Paula Ferreira, que editou e montou esse maravilhosa. Filme. E para toda a equipe da Batuque Produções, gente, que também foi lá e captou áudio, filme e tudo mais. Foram maravilhosos. Que a gente faça a virada e consiga semear no verão todas as primaveras que vieram de lá pra cá. Não, eu queria falar só uma coisa antes da gente encerrar, que, gente, filmar teatro, eu sou uma pessoa formada em cinema e em teatro, tem um lugar de... Filmar teatro não é um bagulho fácil. Quem faz teatro há muito tempo, ou conhece alguém que faz, já viu os vídeos das peças, sabe. A gente faz teatro em palco italiano e o negócio fica mal filmado e mal editado. Cor a Primavera era uma peça feita no meio da rua, em espaço público, aberto, em arena. E a galera da Batuque Produções, a Paula, eles arrasam. Não, são perfeitos, perfeitos. Isso porque é a nossa peça. Eu tô falando isso porque o bagulho ficou muito bom. Então esse salve é um salve importante, porque eles fizeram um negócio ali que eu lembro que quando eu fui ver o filme eu pensei, isso não vai ficar bom, e quando acabou eu tinha queimado a minha língua, porque o bagulho tá muito bom. É isso, Brasil, 22 de dezembro no YouTube mais próximo de você. E assim, com este anúncio maravilhoso que todos estávamos esperando, tava aqui enchendo o saco da produção pra liberar esse vídeo logo, a gente encerra esse episódio, o último episódio de 2020, do Bendita, do nosso primeiro ano, que a gente tá chamando aqui de primeira temporada. Nossa temporada corongada, entendeu? As próximas não serão. Coronga não vai nos tombar. Arrou. Os próximos Benditas a gente vai gravar todo mundo junto. Axé. Sim. Sem essa coisa de Vem vacina! Vem vacina! Pica meu bumbum. E o que mais tem que falar? Finaliza aí o episódio. Gente, muito obrigado por esse episódio de hoje. Eu sou @... Aliás,
Pelo amor de Deus, apaga isso que é aquele outro perfil lá, não dá. Entra, pode entrar, ouvinte, pode entrar, entra lá. Não, isso é sacanagem, Peraí, não, isso é sacanagem. Eu queria agradecer muito ao ouvinte, que é muito generoso aqui do Bendita. Queria muito agradecer ao Pedro, pajé deste Bendita, que puxa, que edita, que faz coisas maravilhosas. Agradecer ao Demi e a Malaika por este episódio de hoje. E também queria muito agradecer de coração e com a alma ébria de Dionísios a Cachaça Thier, que também muito ajudou a gente a realizar esse Bendita nessa primeira temporada. E estará com a gente na segunda, que começa em fevereiro do ano que vem. Já está confirmado. E é isso aí. Sigam lá, @CachacaThier. E compartilhem. Uma cachaça muito boa que inclusive a gente sempre dava um golinho antes de cola, entendeu? A gente experimentou. Essa é bom. Ele tava ali fazendo para rodar. Alô. Atenção, hein? É mais 18, hein? É mais 18. A louca. E você que caiu aqui sem ser pelas nossas redes ou só descobriu aí no Spotify ou em qualquer outro agregador, aproveita para ir lá no nosso Instagram e seguir @santa.cia. É isso, produção? @santa.cia. @santa.cia. Meus queridos ouvintes, muito obrigado mais uma vez. Meus agradecimentos também ao Rafa, a Malha e ao Demetrio por estarem aqui hoje. Para Cachaça Thier também, muito obrigado, Cachaça Thier. E meus agradecimentos desse final de temporada vai para todo mundo da Santa Companhia. Para todo mundo da Santa Companhia que esteve aqui com a gente na gravação do Bendita, todo mundo que ajudou a divulgar, todo mundo que ajudou essa parada a acontecer. Fico muito emocionado porque fazer um podcast sobre teatro sempre foi a minha pira. Eu sempre quis fazer uma parada dessa. Sempre quis, sempre quis. E isso só foi possível por causa da Santa Companhia e por causa de vocês. Então, muito obrigado. E vocês querem falar alguma coisa? Eu tenho que falar meu arroba, porra. Arrobas, Brasil, que a gente quer biscoito. Ai, Brasil, me segue lá no Instagram, @PedroCoentro, _ no final. Bom, o meu é @Demi_não_Alovato. Repetindo, @Demi_não_Alovato. Tudo junto. Vamos ver se isso muda aí pra segunda temporada. Né? Estão querendo mexer no meu Instagram aqui. Este foi o momento mais esperado pra mim durante este episódio. Aqui vai meu arroba. @Malaika com K, _ Cipriano com C. Me sigam, por favor. E eu... Dá golpe pra ela. E eu sou @Rafa_ABSO. Eu vou dançar em Santa Companhia, da noite ao fim do dia, sonhando com alegria. Eu vou cantar em Santa Companhia, no ritmo da folia, com amor e com tesão. Tenho comigo todos os deuses do Olimpo, as entidades do tambor e o poder criador, laiá, partilhando, sambando, ditirambando, em caravana ocupando e disseminando fulgor. Eu vou dançar em Santa Companhia, da noite ao fim do dia, sonhando com alegria. Eu vou cantar em Santa Companhia, no ritmo da folia, com amor e com tesão. Em rito manifesto, atuando na cidade, iluminando. Em cortejo eu vou passando, na gira da felicidade como guia. Temos conosco no dia a dia a força guerreira do coração. Eu vou dançar em Santa Companhia,
da noite ao fim do dia, sonhando com alegria. Eu vou cantar em santa companhia, no ritmo da folia, com amor e com tesão, com amor e com tesão, com amor e com tesão, É amor e com tesão. com amor e com tesão.